A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Aqui, Pastor Will Silva, mentor de relacionamentos. E nesse conteúdo você aprende estratégias para restaurar o seu relacionamento em 5 semanas. Eu posso te ajudar a restaurar o teu relacionamento em 5 semanas. E aqui você vai aprender conteúdos de uma forma gratuita, espontânea e amorosa para melhorar o seu relacionamento e restaurar o seu relacionamento. Então, se você nos acompanha, se você continuar aprendendo, você vai enriquecendo a sua vida, o seu relacionamento, e em um certo momento você pode entrar para o jornada, o evento Restauração do Amor, que é uma mentoria, e nós podemos realmente te ajudar. Hoje, o tema dessa live, desse conteúdo é: as mentiras do meu cônjuge estão sufocando o nosso relacionamento. Eu quero pedir vocês um pouco de paciência, porque eu estou com um óculos novo, que inclusive eu ganhei de presente de uma ótica de São Paulo, por conta do meu canal profissional, que eu já tenho 1.100.000 seguidores. Ele me deu o óculos de presente como parceria para fazer publicidade. E esse óculos ele é multifocal, assim eu não enxergo vocês, eu tenho que fazer assim para enxergar. E aí pega um pouquinho de reflexo das luzes ali em cima. Então tenha paciência comigo quando eu fizer assim, porque como ele é multifocal, o grau está embaixo. E aí, de vez em quando eu vou ter que fazer aqui uma careta, andar de cabeça erguida, de queixo empinado. Então tenham paciência comigo. E também tenham paciência comigo se eu olhar de lado aqui, porque o meu script está um pouquinho aqui à minha esquerda e à sua direita. Então, para ler, para pegar o foco aqui, às vezes eu posso movimentar um pouco, tá bom? Ok, vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que é recorrente. Tem muita gente que comentou conosco nos conteúdos, falando sobre mentiras, falando sobre a dificuldade de conviver com mentiras, falando sobre o prejuízo que é ter um cônjuge que mente, ou um cônjuge mentiroso, como você quiser falar. Tem gente que mente e parece que até acredita nas suas próprias mentiras. Esse é o mentiroso quanto mais. E tem gente que mente e ainda fica vermelho quando mente. Quer dizer, essa pessoa ainda tem um pouco de temor de Deus. E tem gente que mente, assim, vamos dizer, de uma forma meio inocente, sem perceber. Mas toda mentira é mentira. Agora é claro, aquele que gosta da mentira e decidiu viver na mentira, a Bíblia diz que esse aí está perdido. Se não se arrepender, se não se converter, ele se tornou filho do diabo. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Mentiroso quer dizer profissional da mentira. Alguém que vive na prática da mentira e gosta. Tem gente que mente para tirar proveito das pessoas. Por exemplo, eu estava conversando esses dias com uma pessoa sobre relacionamento, porque a gente dá mentorias, e essa pessoa falou assim: ah, mas ele parecia muito bom, ele era dono de várias empresas, ele era alguém assim que, não, era um amor de pessoa. Mas chegou uma hora que a pessoa foi checar todas aquelas conversas e descobriu que era tudo mentira. As empresas, nenhuma era dele. Tudo que falava era mentira. Todo chaveco era a cobra na árvore chavecando a pessoa. E estava lá só ludibriando, enrolando, enganando, tirando proveito. Tem gente que é mentiroso nesse nível. Eu já ouvi falar de história do tipo assim, ó. A pessoa que era casado, e esse aqui era homem, casado num estado, veio para trabalhar no estado de São Paulo, por exemplo, chegou aqui, arrumou uma outra família, mentindo, dizendo que era solteiro. Aí começou a se relacionar, ficou junto, morou junto, constituiu família, tinha filhos. Aí depois essa família aqui descobre de alguma forma que ele tem outra família lá no norte ou nordeste. E aí começa o dissabor, a tristeza, a confusão. A mentira é uma armadilha do inseto, e eu vou mostrar isso para você aqui nesse conteúdo. E eu espero que você consiga se livrar desse problema se ele está na sua vida, ou ajudar a pessoa que é seu cônjuge se livrar desse problema antes que essa armadilha, essa arapuca destrua completamente a vida dessa pessoa. Quero que você entenda que a mentira é uma doença.
A mentira, ela é uma doença comparada com lepra, hanseníase. Você já ouviu falar na hanseníase? Hanseníase é a lepra antiga. E a maior característica do hanseniano ou do leproso é não sentir dor no local da doença. Eu já tive experiências com pessoas hansenianas, porque aqui em Itu, onde eu moro hoje, estou passando uns tempos aqui, vou embora outra vez, se Deus quiser. Aqui tem um hospital de hansenianos. Quando apareceu a lepra no Brasil, precisavam construir uma colônia para os hansenianos, os leprosos, morarem e se tratarem. Itu, uma das primeiras cidades do Brasil. Itu é velha, gente. Itu é quase da idade do Brasil. Para você ter uma ideia, Itu dizem que é o berço da República. A primeira reunião republicana que aconteceu no Brasil aconteceu em Itu, onde é um museu daqui da cidade. Quando se reuniram para fazer aquele complô de tomar o Brasil e expulsar os portugueses. Começou em Itu. Itu é antiga. E aí fizeram o hospital de hansenianos bem longe da capital, São Paulo, a quase 100 quilômetros, às margens da Castelo Branco, para ficar fácil o acesso. E hoje é um bairro, chama bairro Pirapitingui, Cidade Nova. Conheço demais essa região. E ainda existe esse hospital. Diminuiu muito, porque os hansenianos foram morrendo e a doença foi sendo erradicada no Brasil. Hoje tem muito pouco. Acredito que já pode até ter desativado o hospital. Não entrei lá, nunca mais, faz tempo que eu não entro lá. Entrei lá a última vez, acho que há uns 15 anos atrás. Mas eu tinha um cliente que era hanseniano. Na época eu consertava relógio, eu tinha uma relojoaria. E eu tinha um cliente hanseniano que ele vinha na relojoaria para consertar relógio. E eu lembro que ele tinha os dedos comidos, assim, porque a hanseníase começa comendo a pessoa pelas pontas, nariz, orelha, dedos, dos pés, das mãos. E ele tinha os dedos tudo engrunhado assim, e ele pegava o dinheiro na carteira com as mãos assim, ó. E ele chegava com os dedos enrolados com esparadrapo, às vezes com gaze. E nesse dia que ele estava muito atacado, o meu balcão ficou cheio de pingos. Pingo de gente. Você já ouviu falar em pingo de gente? Aquilo era pingo de gente de verdade. O corpo dele se desfazendo em água e pingando no meu balcão. Depois que ele saiu, eu tive que fazer uma higienização. Agora, a maior característica é que ele não reclamou nenhuma vez de dor. O corpo dele estava se desfazendo, pingando no balcão, mas ele não reclamou de dor. Porque a hanseníase anestesia para depois corroer. É como se fosse uma bactéria. Que primeiro joga a anestesia para depois corroer. E aí a mentira é igual. O pecado é igual à lepra. Ele anestesia para depois corroer. A mentira vai corroendo a vida da pessoa aos poucos, depois de anestesiar essa pessoa. Eu preciso que você entenda que quando uma pessoa tem hanseníase, ela não sente dor. E quando uma pessoa é mentirosa, contumaz, mentiroso profissional, aquele que já se acostumou com a mentira, ele não sofre. Não sofre, ele tem prazer na mentira, na enganação. Agora, aquele que ainda fica vermelho, aquele que sofre, aquele que se angustia, esse ainda não é mentiroso quanto mais, ainda está muito fácil de libertar. E eu preciso que você entenda que quando nós entramos numa onda de mentira, e qualquer ser humano pode entrar, tá? Não pense que você é santinho, que você é santinha, que você não entra. Qualquer ser humano pode ser tentado, depende da situação. Como eu falei na live passada, a fome atrai o tentador. O tentador chega na hora da fome. Então, se você tem fome de algo, nessa hora vai vir a proposta. Ah, eu nunca vou roubar na vida. Se você passar necessidade, vai aparecer a oportunidade de roubar e você vai ser tentado. Para não roubar, você tem que ser muito, muito, muito posicionado. Então, eu quero que você entenda claramente, que a mentira vai tentar qualquer ser humano. Não é o bonzinho ou o ruinzinho que vai ser tentado, não. Eu já vi pastor mentir. Eu já vi homem de Deus mentir. E não foi poucos, não. Foram muitos. Mentir. Eu já vi. E mentiu para mim também. Entendeu? Então, entenda que a mentira ataca qualquer pessoa. E ela é como lepra, porque ela anestesia para depois corroer. Quando alguém entra num ciclo de mentiras,
essa pessoa fica como anestesiado, essa pessoa fica como que dormente, como que, vamos dizer assim, sedado ou drogado. Drogado mesmo. Uma pessoa drogada tem alucinações, dá umas viajadas. Eu nunca usei droga, graças a Deus, tá, gente? Tô falando do que eu ouvi. Uma viagem. Alguém que fuma maconha, por exemplo, dizem que eles entram numa de down, aquela brisa, aquele sossego, aquela tranquilidade. O que quer dizer isso aí? Ansiedade. A pessoa é vazia de Deus, fica ansiosa e quer tirar a ansiedade. Precisa da porqueira da maconha para acalmar. Mas eu quero te falar, existe algo que é original e que vai satisfazer você ou qualquer pessoa, é a presença de Deus. Não vai precisar de droga. Se encher da presença, nós somos um vaso, falei na última live, somos um vaso que foi feito para ser cheio de Deus. Agora quando está vazio, precisa se preencher porque fica ansioso. Aí não conhece o Senhor, vai se preencher com droga, com sexo, com dinheiro, com fama, com beleza, qualquer coisa. Tem gente que é narcisista, vive 24/7 pensando na beleza. Passa a metade do dia na academia e a outra metade ligando para médico para fazer cirurgia plástica. Tem gente que é narcisista, gasta tudo que tem para ficar mais bonito. Eu, graças a Deus, não tenho problema com isso, tá, gente? Eu sou feliz, mesmo sendo feio. Tem gente que fica me dando conselho direto para eu fazer implante de cabelo. Um dia eu posso fazer, mas eu gostaria muito que o Senhor fizesse milagre de nascer meu cabelo, para eu mostrar para as pessoas que o Senhor faz milagre até onde não é necessário, quando a pessoa pede crendo. E eu creio em milagre, então eu creio que o Senhor pode fazer meu cabelo nascer. Agora, se eu tiver que fazer o implante, também eu faço. Se aparecer uma clínica muito boa, que faça um implante em mim a troco de parceria, porque eu tenho 1,5 milhão de seguidores nos meus outros 2 canais, eu faço. E todo dia a pessoa vai ver que eu estou cabeludo e talvez durante um bom tempo eu vou fazer publicidade para essa clínica. Estou aberto. Hoje eu estou aberto. Mas não me importa em gastar 30 mil reais com essa beleza. Não é importante para mim. Eu não sou narcisista, não estou preocupado com isso. E também não quero dizer aqui que qualquer pessoa que se preocupa com beleza é narcisista. Narcisista é quem vive 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, preocupado com a beleza. Esse é o narcisista, tá? Cuidar da beleza é obrigação, principalmente a mulherada. Mulherada precisa ir para academia, precisa cuidar do corpo. Eu louvo a Deus que minha mulher gosta de academia e cuida do corpo. E eu acho que toda mulher tem que se cuidar, tem que fazer a unha, tem que fazer o cabelo, tem que fazer maquiagem, tem que andar arrumada, e andar cheirosa, para o marido ficar babando nela o tempo todo. Tem que ser assim. Agora, o narcisismo é uma prática. E a mentira também. Então tem gente que se preenche mentindo, tirando vantagem das pessoas. E a mentira, como eu já falei, é uma lepra que corrói a vida da pessoa sem sentir dor. Então, entenda isso, tá bom? Qual o benefício? E eu vou te falar aqui por que nós somos atacados pelo inimigo, tá bom? E o benefício de sermos imagem e semelhança do Criador. Quando Deus... Oi, Paula Fernanda. Oi, Deus abençoe. Seja bem-vinda, querida. Compartilha essa live aí, gente. Manda esse aviãozinho aí, pelo menos para umas 10 pessoas. Vamos convidar a gente aqui. Minha tia tem muitos problemas pessoais. Se você quiser entrar em contato comigo no direct, depois eu posso te ajudar, tá bom? Isadora que falou aqui. Compartilha essa live aí, manda pelo menos umas 10 pessoas esse aviãozinho. Vamos chamar pessoas para aprender um pouco sobre isso, tá bom? Eu quero te falar que Deus, Ele criou o homem imagem e semelhança, quer dizer, aparência e características. Nós fomos criados em imagem e semelhança do Criador. Para quê? Para representar o Criador na terra. Deus criou o homem em imagem e semelhança porque Ele queria que nós fôssemos procuradores dele na terra. E aí, isso aconteceu, isso provocou o quê? Isso provocou inveja no concorrente, no inseto. Satanás ficou com inveja do homem, porque nós somos muito mais bonitos que ele. Nós fomos criados em imagem e semelhança. Nós temos autoridade. Se andarmos da forma correta diante do Senhor, nós temos autoridade para resolver qualquer parada, qualquer problema, declarando e vendo acontecer.
O Senhor nos dá sabedoria, graça, poder, autoridade para resolver qualquer coisa nessa vida. Mas precisamos andar alinhados com o coração de Deus. E aí o inimigo, para desfigurar o homem, ele faz o quê? Inclui tentações na hora da fome. Então, eu vou te falar, você já assistiu O Senhor dos Anéis? O Sméagol, aquela coisinha feia, asquerosa, aquilo ali é o homem cheio de pecado. Aquilo ali é o homem desfigurado, procurando apenas um anel glorioso, aquela coisa horrorosa. Esse é o homem em busca de preencher o vazio da sua alma, quando na verdade a fonte que preenche o vazio está dentro. Mas o homem que não conhece o Senhor fica buscando do lado de fora. E tudo que é de fora dura pouco. Por isso que a pessoa usa a droga agora, daqui 10 minutos tem que usar de novo, porque é uma brisa que dura pouco. Agora o que é original, o que vem de dentro para fora, enche, transborda, sacia e ainda sacia a sede de outros que estão do lado de fora. Então presta atenção, o lugar de preencher está dentro, é uma torneira. E como nós preenchemos? Falando, salmodiando, cantando, orando, declarando a palavra de Deus, orando em línguas, falando com Deus, crendo na palavra, estudando a palavra. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. O que transforma a mentalidade é a palavra. Tem uma palavra na Bíblia que eu amo, que diz assim: e Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos, e aos pobres ele pregava o evangelho. Por quê que Jesus não dava dinheiro para os pobres? Por que que ele não dava esmola para os pobres? Por que que ele não simplesmente fazia um milagre financeiro na vida do pobre? Porque o pobre precisa de mudança de mentalidade. E eu não estou falando só de pobreza de dinheiro, não. Eu estou falando de pobreza também de ousadia, pobreza de fé, pobreza de comunhão, pobreza de paz, pobreza de tudo. O evangelho transforma nossa mentalidade e o nosso coração. E sendo transformado, nos tornamos de volta imagem do Criador. E temos de volta a autoridade do Criador. E tendo imagem e semelhança, nós resolvemos qualquer parada, querido, querida. Não tem nada que pare diante de um Davi. Não tem gigante que pare diante de um Davi. O que quer dizer o Davi aqui? Um homem segundo o coração de Deus. E quando eu falo homem, estou falando gênero, tá bom? Homem e mulher. Uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, não tem desafio que pare essa pessoa. Cheio do Espírito Santo, tem nada que pare. Essa é a questão, transbordar a unção, a vida, ao invés de ficar tomando paliativos mentirosos, coisinhas do Paraguai, como dizia antigamente, coisas falsas. Porque droga, sexo, fama, beleza, dinheiro, qualquer coisa, tudo isso é falsificação da vida abundante que flui de dentro para fora. E quando você se encher da vida abundante de dentro para fora, essas coisas que são necessárias serão acrescentadas na sua vida. O Senhor vai te dar sabedoria para, talvez em 1 hora, ganhar o que você ganharia em 1 mês. O Senhor vai te dar sabedoria para resolver um problema que você resolveria em 1 ano, em 1 minuto. Esse é o segredo, ser cheio do Senhor, ser cheio de Deus. Mas, infelizmente, a humanidade, ao invés de focar na presença, foca do lado de fora, buscando soluções onde não existe solução, só existe enganação. Tudo é vaidade, e vaidade é mentira. Vaidade, eu estou falando aqui, não é de você se cuidar. Vaidade, eu estou falando aqui de coisas que o ser humano busca para tentar substituir a presença do Criador. Isso é vaidade. Então, eu quero que você entenda qual é o benefício de ser imagem e semelhança do Criador.
poder e autoridade. Esse é o benefício, é o bônus. Qual é o ônus de ser imagem e semelhança do Criador? Porque tudo tem bônus e ônus. O ônus é ser atacado constantemente por inveja. Inveja é a marca original de Satanás. Ele teve inveja de Deus e tentou colocar um trono acima do Altíssimo. E o Senhor expulsou ele do céu. E a Bíblia diz em Ezequiel que ele caiu na terra como uma estrela. E eu creio que foi aí que ele fez a bagunça toda, inclusive matando os dinossauros. Bagunçando a terra toda e virou um caos. Porque em Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e tem um ponto. Ponto parágrafo, não uma vírgula. Naquele ponto, para depois dizer assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. Naquele ponto, parágrafo, milhões de anos aconteceu. Até Deus decidir recriar a terra e depois criar o homem. Então, Satanás caiu na terra, destruiu tudo que Deus havia criado por inveja e continua tentando destruir a obra-prima da criação, que é o homem. E o pior é que ele está conseguindo. O pior é que ele está conseguindo. Infelizmente, essa semana eu coloquei um post aí, me posicionando no meu canal principal contra o aborto e a legalização das drogas. Deu o maior quiprocó. Um monte de gente ficou endemoniada e disse que ia parar de me seguir. E por incrível que pareça, porque eu sou meio bruto, eu fazia era curtir. As pessoas que estavam falando que ia parar de me seguir, eu estava curtindo. Vai mesmo, porque eu não quero endemoniado perto de mim. Alguém que valoriza o aborto a ponto de querer banalizar o aborto é endemoniado. Eu não quero perto de mim. Eu tenho 1.100.000 seguidores e se quiser ir embora pode ir, faz favor. Eu quero ser livre para no dia que eu quiser pregar a palavra de Deus eu pregar. E ninguém manda na minha vida porque ele não paga meu salário, não me sustenta. Então eu me posicionei e vou me posicionar toda vez que precisar. Eu quero dizer para vocês que o diabo conseguiu, através do sistema, fazer com que a maioria das pessoas estejam passivas às estratégias do inimigo. Porque o aborto, no caso, o argumento dos abortistas é o seguinte: uma mulher que foi estuprada, que não sei o que, isso aí já está legalizado, não tem que fazer lei para legalizar o aborto. Qualquer pessoa que foi estuprada e quiser abortar, na justiça já está feita essa lei. Eles querem legalizar, sabe para quê? Para daqui para frente, as pessoas nem se prevenir mais contra a gravidez. Aí a AIDS vai comer frouxa, tudo quanto é doença DST vai comer frouxa, as pessoas vão morrer muito mais e os demônios que se alimentam de sangue inocente vão fazer a festa com tanto aborto que vai ter, porque vai ter fila de aborto. Vai ter fila, porque vai ser de graça. E ainda é capaz de depois eles criarem uma outra lei para dar dinheiro para alguém que acabou de abortar, dizendo seguro-desemprego para quem abortou. É capaz deles criarem isso. Porque eles criaram lei para dar dinheiro para quem ganha um monte de filho. Quanto mais filho tem, mais dinheiro ganha. De Bolsa Família. Eles vão criar lei para dar dinheiro. Eles criaram lei para dar dinheiro para bandido preso. Um bandido preso recebe mais dinheiro que um trabalhador. Eles vão criar lei. Esse é o sistema. Eles vão criar. Então eu me posicionei e me posiciono mesmo contra. Sou contra o aborto. Sou contra a legalização das drogas. Não tem nenhum país do mundo que legalizou a droga e diminuiu o consumo. Só aumentou. As pessoas vão virando zumbi. Então eu sou contra. E o diabo está conseguindo. Infelizmente ele está conseguindo. E por que eu estou posicionado aqui com esse trabalho? Contra as estratégias do diabo nas famílias. Porque eu creio que a família é a única forma de resistir o diabo. Uma família bem estruturada, um casal bem estruturado, um casamento bem estruturado consegue educar os filhos e os filhos não terem necessidade de se afundar nas drogas. Graças a Deus, os meus filhos não me deram esse tipo de problema. Não me deram esse tipo de problema. Graças a Deus. Foram criados no caminho do Senhor. Meu casamento, graças a Deus, funciona muito bem. A minha esposa cuidou muito bem deles no ensinamento, porque é uma mulher sábia. Eu cuidei muito bem deles
financeiramente falando. Oi, Paula. A Paula está me chamando de Mister. Eu sou o Mister mesmo, Paula. Aqui eu sou Pastor Will, ou Mentor Will. Mas eu sou o Mister. E eu tenho 3 canais. O Mister Automóveis, o Mister Soluções e aqui o Restauração do Amor. Mas eu quero que você entenda que esse aqui é o projeto principal da minha vida. E se precisar, eu largo os outros 2 canais, que tem 1,5 milhão de seguidores, para cuidar só desse aqui, se for preciso. Porque isso aqui é a minha missão de vida espiritual. E eu vou me posicionar sempre. Sempre. Em qualquer lugar onde eu estiver, não interessa se é lá ou aqui. Se eu tiver que me posicionar em algum assunto que a palavra de Deus fechou questão, eu vou me posicionar. A palavra de Deus diz, não matarás. Então eu vou me posicionar sempre. Agora vamos continuar no nosso assunto aqui, sobre a mentira. Eu quero que você entenda que a única forma de não ser atacado e não se tornar perseguido pelo diabo é se tornar um cão morto ou uma árvore que não tem fruto. O diabo ele só não ataca pessoas que estão em cima do muro. Por quê? Porque o muro é dele. Então naquela história do muro, tinha uma pessoa em cima do muro. As pessoas que estavam do lado do céu diziam, ei, vem pra cá, vem pra cá, vem pro céu, vem pro céu. E o diabo estava do lado de lá, bem tranquilão, bem tranquilão. A pessoa estava em cima do muro e falou assim, ei diabo, por que você não fala nada e o pessoal do céu fica me chamando? Ele falou, o muro é meu. O muro é meu. O isentão já é meu. O passivo já é meu. O que não se posiciona já é meu. Agora eu vou ser isentão? Vou nada. Vou nada. Não quero nem saber se eu vou perder seguidor. Apesar que eu acredito que no país tem muito mais pessoas tementes a Deus. Tanto é que eu estou crescendo mais. Quando dá esse quiprocó que um monte de demônio manifesta, o canal cresce mais ainda. Então, eu não vou perder em quantidade. Eu perco um monte de seguidor, mas eu ganho muito mais. Porque no Brasil tem muito mais gente posicionado como eu me posiciono, do que posicionado para destruir. Então, eu estou tranquilo, eu estou em paz. E eu ainda curto ainda quando a pessoa fala que vai parar de me seguir, eu vou lá e curto. E falo, vai com Deus. Deus te abençoe. Então, o benefício é, você tem poder e autoridade. O ônus é, você vai ser atacado ou atacada. Por quê? Porque você foi criado em imagem e semelhança do Criador e o inseto tem inveja de você. A única forma de não ser atacado é ser um isentão, estar em cima do muro. Então todos nós somos tentados a mentir. Todos nós somos tentados a mentir em algum momento da nossa vida. E às vezes até corremos o risco de mentir mesmo, chamando isso de mentirinha. Chamando isso de sabedoria. Eu já vi gente mentir e falar que é sabedoria. Sabe assim, ser hipócrita e dizer isso aqui é sabedoria. Ah, vá tomar banho. Eu já perdi grandes oportunidades na minha vida porque eu sou papo reto. Eu poderia ter me tornado um supervisor na denominação onde eu estava sendo pastor. Mas por que eu não me tornei? Porque eu me posicionei todas as vezes que eu precisava levantar e falar a verdade, mesmo que fosse contra o líder, o cacique, o chefão, eu me posicionei. Teve um dos posicionamentos, inclusive, que ele reconheceu, falou, você conseguiu provar que eu sou ladrão. Teve uma conversa que ele falou isso. Inclusive eu tenho gravado essa conversa. Agora você provou que eu sou ladrão, a pessoa falou isso. Por quê? Porque eu sou papo reto, eu não tenho coragem, eu não tenho medo de falar a verdade. Não interessa o tamanho do homem. Eu já tive problema até com o juiz, com o delegado, com tudo. Graças a Deus não fui preso, mas eu falei a verdade. Na cara do delegado, na cara do juiz. E ele teve que reconhecer que estava errado. Eu tenho esse problema. Eu sou papo reto. Agora, não aceito. Eu não aceito. Mentira, eu não aceito. Elucubração, eu não aceito engambelação, eu não aceito. Esse negócio da pessoa falar, é 100 e pouco, aí depois vai lá, é 197. Ah, vá tomar banho, mano. Isso é do diabo. 100 e pouco para mim é 110, 115, 105, 120. Passou de 150 já é 100 e tantos. Para de engambelar, para de mentir. Mas tem gente que faz uma mentirinha parecer que é uma ajeitaçãozinha. Isso é do diabo também. Nós precisamos ser sérios nas coisas que a gente fala. Então todos nós podemos ser tentados em algum momento. E somos tentados. Agora, como resolver o problema das mentiras? Se você pode, anota. Se você pode, anota isso, aprende isso. Como você resolve o problema da mentira? Busque no Senhor revelação.
Revelação do quanto é poderoso estar alinhado com a verdade. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Quem fala a verdade fala o que está no coração de Deus. Quem fala a verdade tem o sim e o amém do Senhor. Quem fala a verdade está falando Deus. Quando você expressa algo relacionado à palavra de Deus, do seu sopro, da sua boca está saindo Deus. O fôlego da vida que Ele soprou em nós liberamos, é Deus indo agir a partir de nós. A nossa fala é um sopro poderoso, capaz de resolver qualquer problema quando nós estamos agindo conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Então, quando nós aprendemos no espírito, no coração, o poder de estar alinhado ao coração de Deus, em alguma área da nossa vida, em algum assunto, a gente realmente percebe o que, como e quando o que precisa ser feito ou falado. Aí eu quero reconhecer aqui que muitas vezes, não foram poucas, eu falei verdades, talvez de uma forma correta ou na hora errada. Me posicionar de uma forma com a liderança diante dos outros. É por isso que eu não tive a oportunidade de ser promovido. Foi tratado, foi combinado que eu seria promovido. Mas, como eu comecei a ser um problema na equipe, né, expondo e falando, eu discordo, eu não concordo. Teve coisa que eu acho que eu estava certíssimo de dizer na frente dos outros. Porque diante do Senhor, no juízo final, algum dia, isso vai servir. Agora, teve coisa que realmente eu deveria ter falado no escritório sozinho, olho no olho. Mas, quando você está cheio do Espírito Santo, você percebe em Deus o que, quando e como falar e resolver o problema. Inclusive o problema da mentira com o cônjuge. Não é na hora da mentira, você fala, você é mentiroso, você é mentirosa. Não, não é. Tem a hora certa, tem o jeito certo. Eu já falei aqui muitas vezes, vou falar de novo. Acalma primeiro o leão, dá um gardenal para ele. Se o homem é um mentiroso, depois da relação sexual, que ele está todo calminho, que ele abaixou realmente, o coração dele está até batendo devagar, já acalmou. É como se ele tivesse fumado maconha, como se ele tivesse tomado um gardenal, ele está calminho. Aí você fala, eu quero te pedir um favor, não mente mais para mim não. Quando você mente eu me sinto traída. Aí você conversa do jeito certo. Porque você acabou de amar a pessoa, o amor gera o gatilho mental da reciprocidade. A pessoa realmente eu vou deixar. É assim que resolve. É assim que a gente resolve. Na hora certa, do jeito certo. Cheio de Deus você consegue perceber isso. Mas é só cheio de Deus mesmo, porque se tiver vazio, a gente faz tudo errado. E depois de perceber o quanto é gratificante se parecer com o Senhor na inteligência, seja posicionado em transparência com as pessoas ao teu redor, com as pessoas que fazem parte do teu convívio. Seja transparente. Seja transparente. Às vezes a transparência pode até te prejudicar. Isso é uma das coisas que me prejudicou. Eu lembro de uma reunião que eu fui apresentado para assumir uma equipe. E a pessoa que era o líder, aquele líder que eu tive muitos problemas, falou, olha, o Wilson ele tem uma característica muito forte. Você precisa ter cuidado com ele. O que é? Ele é muito transparente. Eu achei que eu estava sendo elogiado. Mas na verdade eu acho que eu estava sendo criticado. Por quê? Porque você não pode falar a verdade toda para as pessoas. É isso que a pessoa estava querendo dizer. Cuidado, porque se você tiver posicionado de uma forma errada, isso pode até te ofender. E é verdade. Vou contar uma história para vocês. Você entendeu tanto que eu sou transparente e realmente eu tenho problema. Havia uma mulher na minha rede. Ela era solteira, muito bem sucedida, um apartamento chique ali perto da Alameda Santos, perto da Paulista, ali perto daquele shopping Frei Caneca. Aquele shopping que tem perto da Paulista, que eu não vou falar o que tem muito lá. Ela era bonita, não era feia não, era bonita, nota 7, eu diria. Bem cuidada, endinheirada e culta demais.
Mas ela era uma pessoa chata no mundo. Pensa numa pessoa chata, casca de ferida. Casca de ferida. E ela reclamava, eu era o pastor da rede, e ela reclamava em toda reunião que ela ia de célula. Célula é reunião pequena, reunião com 10, 12, 15 pessoas. Reclamava de Deus, porque Deus não preparava um marido para ela. Eu ouvi ela falar, qualquer hora eu vou sair por aí dando rabo, porque eu quero um filho, Deus não me dá meu marido, então eu vou arrumar um filho por aí. Eu ouvi ela falar isso em reunião de célula. Aí um dia ela veio conversar comigo e fazer esse tipo de reclamação. Aí ela me pegou assim, meio numa hora que eu tava na transparência total. Olhei para ela, bem no olho dela, e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha no meu olho aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ela, pode perguntar. Eu falei, se tu tivesse um filho no nível que tu tá procurando, um homem de Deus, posicionado, trabalhador, honesto, capaz de te dar um filho. Se tu tivesse um filho como mãe, um filho nesse nível, tu entregaria esse filho para casar com uma mulher igual você? Ela parou assim, pensou, falou, não. Falei, então, por que que Deus faria isso com o filho dele? Se tu que é ruim não faria, por que que Deus que é amor faria? Muda, irmã. Muda, irmã. Pelo amor de Deus. Do jeito que você é, você vai ter que realmente ir na praça e arrumar um homem para arrumar um filho. Porque se você casar, o homem vai ficar com você 2 dias ou 3. Muda. Esse era o meu nível de transparência, tá? Eu cheguei um dia a falar que eu tenho mais facilidade para imitar um cavalo do que um passarinho. Por quê? Porque eu era faca na caveira. Tá com nhenhenhê? Eu falava, para de nhenhenhê, para de criancice. Esse mesmo líder um dia falou para mim, você devia escrever um livro com o tema Homem de Verdade. Ele falou isso para mim. Por quê? Porque eu era posicionado para gerar homens de verdade. E mulheres de verdade. Eu não escrevi, infelizmente eu não escrevi. Mas eu quero te falar, eu preciso sempre me encher de Deus para perceber as mentiras do inimigo e não cair nas armadilhas dele. E você também precisa. Então, o que você tem que fazer? Se posicionar em Deus. Depois que você perceber a importância de ter sido criado em imagem e semelhança, depois que você perceber a importância de se encher de Deus, depois de você perceber no Espírito a forma de fazer, quando fazer, o que fazer, a sua vida vai ser muito diferente do que é hoje. E eu quero te desafiar a viver esse nível de vida. Então coloque isso no seu coração. Ah, pastor, mas essa palavra não é para mim não, porque o mentiroso lá em casa não sou eu, é meu cônjuge. Ok, então você vai fazer o seguinte, você vai orar, vai checar o seu coração e a sua vida em Deus. Se não tiver nada de mentira na sua vida, nada absolutamente, aí você tem autoridade agora para tocar no assunto. Chama ele para assistir essa live junto com você e depois você conversa e ora com ele, fala, vamos viver esse nível de transparência, vamos viver esse nível de vida, vamos experimentar o favor de Deus, vamos crescer em unidade, vamos transformar nosso relacionamento. É assim que você vai resolver, mas primeiro você ora, resolve a sua questão, se tiver algum resquício de mentira, e depois você vai, porque tem que sair de dentro para fora. Quando transbordar a vida de Deus, a pessoa que está perto vai beber dessa água, a água viva que a mulher samaritana bebeu. E aí o Senhor falou, no seu interior vai se formar uma fonte que salta para a vida eterna. O que aconteceu? Ela bebeu da água, aceitando Jesus, e ela entrou na cidade e já foi fluir a água. Do interior dela saiu a mensagem que toda a cidade desceu para ouvir Jesus. Então ela bebeu o evangelho, formou uma fonte e saiu fluindo o evangelho. Entrou na cidade, ela tinha vergonha de entrar na cidade, porque já teve 6 maridos, o povo devia fazer assim, ó, segura teu marido que ela está chegando. O povo devia fazer isso. Imagina, se hoje em dia uma mulher que teve vários maridos, as pessoas já olham torto, e naquela época? Então, depois de beber água viva, nós vamos fluir água viva, e vamos saciar a sede do cônjuge, vamos saciar a sede das pessoas que estão à nossa volta, porque a mentira é, digamos que, uma água falsa que o teu cônjuge está bebendo.
E ele precisa conhecer a água verdadeira. Quando ele beber da água viva, água verdadeira, ele não vai mais ter sede e ele não vai mais mentir. Por quê? Porque não precisa mentir. Eu não preciso mentir para minha mulher, eu sou transparente. Tudo que eu faço de errado eu conto para ela e falo, me ajuda. Tô ruim, tô mal. Eu não minto, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não gosto de mentira. Então, eu tô aqui para te incentivar a viver vida de qualidade. Antes de você conversar com seu cônjuge, se é ele que tem problema, cheque seu coração. Beba bastante dessa água viva. Transforme a água em vinho, como eu falei numa das lives aí atrás. Transforme a água em vinho. Transforme a palavra em vida na sua vida. E depois disso, a festa vai continuar e vai ser uma festa maravilhosa. Vivendo vida de qualidade, por dentro e por fora. Quero te pedir uma coisa. Compartilha essa live. Compartilha essa live aí com um monte de gente. Compartilhe nossos conteúdos nos seus stories. Eu estou começando a fazer vários stories que são resumos da live. Inclusive, eu já fiz uns 4 stories hoje, antes da live, para você já entrar nos stories e compartilhar, porque tem a ver com esse assunto da live. São tópicos dessa live que você vai compartilhar, e se a pessoa interessar, ela vai assistir toda a live no nosso canal. E assim, você vai me ajudar a abençoar a vida de outras pessoas. Quitéria, Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, Fagner. Deus te abençoe, Irene Pereira. Irinete, minha prima da Bahia, Irinete Pereira. Que é isso? A verdade sempre liberta. É isso aí, Irinete. Irinete é minha prima. Isadora, Paula Fernanda. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar aí, gente, eu tenho tempo para responder, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo, essa live, para que... Isadora, amei sua live, Mister. Gente, Mister é o meu nome no meu canal profissional, e a Isadora tá me chamando de Mister porque ela é minha seguidora, com certeza, nos outros canais meus. Deus te abençoe, Isadora. Volte sempre e traga mais um. Compartilhe, abençoe pessoas. Que Deus abençoe vocês, viu, gente? Tenha uma boa noite. Eu tô esperando um pouquinho aqui para ver se tem alguma pergunta, mas se demorar eu fico vermelho, porque eu sou tímido para isso, tá? E aí eu encerro. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa.